E Então, essa é a 15, é a 16. Boa tarde, boa noite a todos, depende do lugar em que se encontram. Vamos iniciar o nosso estudo, que é a palestra número 16. Vamos iniciar com uma oração. Eterno Deus, nosso Pai querido, louvado e santificado seja o seu nome, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é bom, o Senhor é um Deus extremamente bondoso, justo, puro e santo, um Deus que se preocupa com os detalhes mínimos da nossa vida. Apesar de o Senhor estar num lugar ainda diferente do nosso, o Senhor se preocupa conosco e nós lhe agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Viemos aqui ao Pai neste momento para ouvir a sua voz. Sabemos que existem ainda preconceitos que nós temos, existem talvez ainda ideias, raciocínios, conceitos que fomos formando ao longo do tempo, mas que o Senhor irá clarificar. Suplicamos ao Pai a unção do seu bom Espírito, o Espírito Santo, para que cada um de nós possa entender e possa ser moldado como o barro do oleiro nesta caminhada rumo ao encontro com o Senhor para viver toda a eternidade. Conceda-nos, ó Pai, o privilégio da sua presença, aonde quer que nos encontremos, que nós pela fé saibamos e acreditemos que o Senhor está conosco e vai falar a cada um de nós. É o que lhe suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Ok, então, muito bem. Estamos, como eu disse, na palestra 16 e vamos fazer hoje assim um parênteses na continuação do estudo que temos vindo a fazer, que no fundo é uma experiência. O santuário é uma experiência, como já vimos, uma experiência de vida com Jesus. E nessa caminhada, nessa experiência, nós temos recebido não só informação, mas também temos tido algumas vitórias, mas também algumas derrotas. Alguns fracassos, algumas quedas. E o nosso objetivo é permanecer num lugar chamado Lugar Santo, onde teremos vitória sobre o pecado, vitória sobre o eu e vitória sobre o diabo. E daqui a pouco vitória sobre a besta e a imagem da besta, não é? Mas isso ainda está um pouquinho no futuro próximo. Bom, mas então, o nosso objetivo, irmãos, é realmente saber como permanecer no lugar santo, sem estarmos constantemente a voltar ao pátio, numa experiência de pecado, arrependimento, pecado, confessa, arrependimento. Percebem? O nosso objetivo e o de Deus, por isso é que Jesus disse, permanecei em mim. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. O que é que significa esse fruto? São as obras. Obras de quê? De derrota? De queda? Não. Obras de vitória sobre, como eu disse há pouco, o pecado, o eu e o diabo. Então, este é o nosso objetivo, porque isto é o que vai trazer glória ao nome do Senhor. Irmãos, isto é o que vai trazer convencimento às pessoas que estão ao nosso redor e que vão ver, primeiro vão ouvir o Evangelho do Reino pregado por nós, mas em testemunho, ou seja, com a nossa própria vida, com os frutos. E por isso voltamos a João 15, que diz que aquele que permanece em mim, esse dá
muito fruto. Muito bem, partindo deste princípio, eu gostava de fazer uma pergunta. E gostava que alguns de vós pudessem responder, abrissem os vossos micros e respondessem. Acham que Jesus já fez tudo por nós para a nossa salvação ou não? Sim. É assim, no meu ver, ele já fez tudo da parte dele, mas nós temos uma parte ativa. Então significa que a nossa salvação não depende 100% de Jesus. Não, a salvação depende. A transformação de caráter, não. Estamos a falar de salvação, não é? Será que salvação Jesus, depende para a dele. nossa salvação, já fez tudo? Sim, eu creio que sim. Posso estar errada, mas eu creio que sim. Ok, reparem que nós com um tipo de pergunta deste género, nós ficamos sempre vacilantes, não é? Ficamos sempre vacilantes. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Se dizem que sim, depois ficam a pensar, mas então porquê é que é a pergunta que eu vou fazer a seguir, se que Jesus já fez tudo, porquê é que ainda estamos aqui? Não é? Porque é que não estamos já na Canaã celestial? Mas se Jesus já fez tudo, porque é que nós não temos um caráter transformado? Bom, não sei se alguém quer dizer alguma coisa, não tenham medo de errar, porque isto são conceitos que estas perguntas fazem-nos pensar, não é? E ele fez tudo realmente pela nossa salvação, mas nós temos uma parte a fazer, e essa é que falta fazer, não é a dele, é a minha. Então significa que para a nossa salvação Jesus não fez tudo. Não, Jesus fez tudo. Fez tudo. Mas nós precisamos crer nisso. Nós temos que crer nisso. Realmente. E no querer está também o atuar, porque o querer não é só dizer que eu creio. Eu não estou a dizer o querer, estou a dizer crer. Acreditar. Acreditar. Ter fé. E ter no fé querer, nisso. no acreditar, há a nossa parte também, eu acho que é o que estou a dizer. O que falta somos nós. Se não fôssemos nós já estivéssemos preparados, ele já tinha vindo. Ora bem, é muito interessante, nós efetivamente não temos muito tempo para desenvolver muitas respostas e muitos conceitos, mas eu gostava já de entrar numa primeira citação do Espírito de Profecia, que os irmãos conhecem muito bem, que está em Parábolas de Jesus, no capítulo 3, na página 29.2, e que diz o seguinte: Cristo aguarda com fervente desejo a manifestação de si mesmo na sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente no seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Então, quem é que está à espera de quem? Já vimos que é Jesus que está à nossa espera. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente no seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Muito bem, então, porque é que isto ainda não aconteceu? Porque é que o caráter dele ainda não se refletiu completamente no seu povo? Será que falta Jesus fazer alguma coisa ainda? Bom, a nossa salvação, essa foi, efetivamente, como nós todos sabemos, comprada na cruz. Não há nada que nós possamos fazer para a nossa salvação. Ele já pagou o preço. Ele fez uma obra completa. Muito bem. Mas então, por que é que Jesus ainda não veio? Vimos há pouco, naquela citação de Parábolas de Jesus, não é? Que é o nosso caráter ainda não está reproduzindo a 100% o caráter de Jesus. E a pergunta é, porquê? Será que estamos esperando que Jesus faça alguma coisa? Porque esta pergunta, ela é comum a muitos adventistas que dizem assim, não, eu não tenho que fazer nada. Cristo vai fazer tudo por nós. Já ouviram este discurso? Já? Pronto, então parece que eu agora vou ficar de braços cruzados, não é? E enquanto o Espírito Santo não me convencer, não me impelir, não me motivar, se ele não fizer, no fundo ele é o culpado, não é?
Pronto. Em contrapartida, há depois um outro extremo. Este é um extremo, não é? Mas depois há um outro que diz que não, nós temos que nos esforçar, não é? Temos que lutar, temos que renunciar, temos que trincar a língua, temos que... Então, em que é que ficamos? Em que é que ficamos? Bom, no terceiro volume de Mensagens Escolhidas, e isto, irmão, reparem, eu não estou a dizer palavras minhas, eu vou apenas... fizemos aqui uma compilação de textos para nos ajudar a compreender e de uma vez por todas tentarmos compreender o porquê é que ainda estamos aqui e saber o que fazer para que o caráter de Jesus se reflita em nós, uma vez que já vimos que é Jesus que está à espera que isso aconteça, certo? Ok, então no terceiro volume de Mensagens Escolhidas, no capítulo 20, na página 153.4, diz o seguinte, a citação é um pouquinho longa, mas eu vou interrompendo. Diz assim, prevalece a ideia que Cristo fez tudo por nós e que podemos continuar transgredindo os mandamentos sem que sejamos considerados responsáveis por isso. Primeiro ponto. Deus já nos está aqui a dizer que transgressão dos mandamentos é da responsabilidade de mim. E nós não gostamos muito de ser responsabilizados. Continuando. Este é o maior engano que o inimigo já inventou. Estão a ver o que está aqui? Onde é que está o problema então? Por que é que o caráter de Cristo ainda não se reproduziu em nós? Será que Jesus está em falta em alguma coisa? Não. Continua a citação. Devemos tomar a decisão. Irmãos, isto é muito importante. Devemos tomar a decisão de que não violaremos os mandamentos, custe o que custar. E estar naquela condição espiritual em que possamos instruir a outros nas coisas espirituais. Será que isto é legalismo? Lembram-se de alguém que tomou a decisão? Daniel, não é verdade? Capítulo 1, versículo 8 diz claramente, Daniel assentou no seu coração, ou seja, tomou a decisão de não se contaminar. Então, devemos tomar a decisão de que não violaremos os mandamentos, custe o que custar. Irmãos, isto Deus não vai fazer por nós. É uma decisão que cada um de nós precisa fazer. Vamos continuar no terceiro volume de Mensagens Escolhidas, novamente no capítulo 20, na página 153.5. E diz o seguinte. Elinha, só um pormenor. Sim. E o Ellen White, eu já li, que ela diz que José tomou a mesma decisão. Quando ele foi vendido como escravo, e que estava a passar ao lado da tenda do seu pai, e ele tomou a decisão de que, custasse o que custasse, ele não cederia aos princípios que o seu pai lhe tinha ensinado. Muito obrigada, Nelinho, muito obrigada mesmo. Continuando, Cristo sabia que o homem não podia vencer sem a sua ajuda. Ele consentiu, portanto, irmãos, isto foi o que Cristo fez. Ele consentiu, portanto, em depor as suas vestes reais e revestir a sua divindade com a humanidade para que pudéssemos ser ricos. Ele veio à Terra, sofreu e sabe exatamente como compadecer-se de nós e ajudar-nos a vencer. Então, ele vai vencer por nós ou ele vai ajudar-nos a vencer? Vai nos ajudar a vencer. Muito bem. Continuando com a citação de Mensagens Escolhidas, volume 3. Veio trazer força moral
Tomem nota. Para o homem, e não quer que o homem suponha que nada tem a fazer, pois cada um tem uma obra para fazer por si mesmo, e por meio dos méritos de Jesus podemos vencer o pecado e o diabo. Amém. Amém. Amém, irmãos. É. Isto só é possível ao que crê. Só é possível ao que crê. Esta citação, eu acho que ela é magnífica, não deixa sombra para dúvida. Vamos Você abrir pode repetir, Belinha? Porque eu achei isso tão incrível. encontra-se no terceiro volume de Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 20, página 153, ponto 4, ponto 5, é essa página. Eu agora peço aos irmãos que, por favor, abram as vossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 2, e isto é muito importante porque demasiadas vezes nós ouvimos os irmãos citarem um versículo que é o versículo 13. Só que os irmãos esquecem-se que antes do versículo 13 existe o versículo 12. E nós não podemos citar o 13 sem ler o 12. Então diz o seguinte, Filipenses 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, esta ordem está a ser dada a quem? É a Deus? É a nós, a mim. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Porque habitualmente os irmãos citam o versículo 13 que diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Como que dizendo, se Deus não me, se não operar em mim o querer, se Ele não colocar em mim o querer, então eu não tenho vontade, não vou fazer. Mas irmãos, o que é que Deus vai, como é que Deus, ou melhor, a pergunta é, o que é que Deus opera em nós? Qual é o querer que Deus opera em nós? É o querer do versículo 12. É o querer efetuar a nossa salvação. Amém. Com temor e tremor. Então, se nós dizemos que queremos ser salvos, automaticamente já estamos a dizer que Deus já está operando em nós esse desejo. Amém. Irmãos, isto é muito importante porque existem muitos conceitos errados no nosso meio. E por isso os cristãos não estão a crescer, não estão a medrar, não estão a produzir fruto. O caráter que têm hoje é o caráter que tinham há 2 anos atrás, ou há 5, ou há 10, ou 15, ou 20. Mas vamos avançar. Se Jesus não vai vencer por nós, mas Ele nos ajuda a vencer, quais são as ferramentas que Deus nos dá para podermos ser vencedores? Acham que isto é importante? Muito importante. Então, irmãos, aqui vamos ver as ferramentas que Deus nos dá, ou melhor, que nos deu para sairmos vencedores. E isto, irmãos, vamos entrar na parte prática. Porque todos nós dizemos que queremos refletir o caráter de Cristo. E muitas vezes estamos a cair sempre nos mesmos pecados. Então vamos lá. Eu vou começar, são cinco pontos, eu vou começar pelo quarto. Ou melhor, são 4 pontos. Eu vou começar pelo último. Isto encontra-se no Caminho a Cristo, capítulo 5. O livro Caminho a Cristo, no capítulo 5, dá-nos uma ajuda assim sobrenatural. Então, na página 47.1 diz o seguinte, reparem que nós estamos a ver as ferramentas
que Deus nos dá para sermos vencedores, ou seja, para operarmos a nossa salvação com temor e tremor, certo? Ok. Diz o seguinte: o que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Tudo depende da reta ação da vontade. E na página 48.1 diz: mediante o conveniente exercício da vontade, pode operar-se em vossa vida uma mudança completa. Posso ver os dedos no ar. Quem é que quer essa mudança completa? Cristo aguarda com fervente desejo essa mudança completa. Então já estamos a ver aqui que nós precisamos compreender a verdadeira força da vontade. Mediante o conveniente exercício da vontade, pode operar-se em vossa vida uma mudança completa. E eu dou o exemplo do meu pai. O meu pai não era cristão, nunca foi cristão, não é cristão ainda hoje, enfim. Mas ele tem aquilo que todos nós temos. Irmã Oscarlina, quer dizer qualquer coisa? Não, eu só levantei o dedo, mas levantou a mão toda. Ah, ok, obrigada. Ok, obrigada. Então, o meu pai, como eu dizia, ele não era crente, mas ele tinha aquilo que todos nós temos: força de vontade. E irmãos, vocês podem dizer assim, mas há coisas em que eu não tenho força de vontade. Ok, mas então, se nós conseguimos fazer tantas coisas na nossa vida, uns conseguem construir casas, os outros conseguem fazer um trabalho manual, uma roupa, os outros conseguem plantar uma horta, os outros conseguem, irmãos, tantas coisas, é porque nós temos a força da vontade para conseguir fazer isso. Mas o que diz aqui é que mediante o conveniente exercício da vontade. Então o que é que o meu pai fez? Ele era fumador, ele foi fumador durante muitos anos, ele fumava Marlboro, que ele mandava vir da Inglaterra, muitos maços de tabaco, e um dia ele decidiu: eu não vou fumar mais. E colocou os maços de tabaco todos em frente à secretária dele e disse para ele próprio: a partir de hoje, tu vais olhar para os maços de tabaco, mas não lhe tocas mais. Até hoje. Até hoje, irmãos. Amém. Vejam, sem Cristo. Isso Porque é que é força de vontade, viu? Imagina se eles todos, desejassem a salvação. todos nós temos força de vontade. E eu já vos vou ler aqui uma citação que vocês vão ficar de boca aberta. Não é minha, é do Espírito de Profecia. Então, Mas, este é o ponto. Belinha, Sim. desculpe, talvez eu esteja falando, eu vou falar por mim, mas talvez eu esteja falando por muitos que estão aqui presentes. Eu nunca imaginei que a salvação estivesse conectado à minha força de vontade. Eu achei que era mero mérito de Deus, Ele colocar em mim. Mas Não que eu tivesse esqueçamos, essa participação. Ellen, estamos a falar aqui, não estamos a falar propriamente de salvação. Estamos a falar de transformação de caráter. Ok, desculpe. Exatamente, porque a salvação foi concluída por Jesus Cristo 100% sem a nossa colaboração. Estamos a falar daquilo que nos falta, que é a transformação de caráter, é o reflexo de Cristo em nós. Exatamente. Então, agora passamos para o ponto 3. Continuamos no livro Caminho a Cristo, capítulo 5, na página 47.1, e diz o seguinte: esta é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou da escolha. Então, reparem, já temos uma força, que é a força da vontade, e agora temos um poder, o poder da decisão ou da escolha. O poder da escolha deu Deus ao homem, a ele compete exercê-lo.
Então, irmãos, ainda estamos à espera que Deus nos conceda o poder da escolha ou da decisão? Não. Deus já nulo deu, irmãos. Então, nós já temos a força da vontade e já temos o poder da escolha. Então, Deus já fez tudo ou não? Parece que sim. Para o homem fazer uma escolha, tem que haver pelo menos duas coisas, certo? Se eu só tiver uma camisola, não posso escolher, tenho que vestir aquela. Ok, então peço-vos que abram as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19. E agora já estamos a ver o ponto 2. Portanto, vimos o 4, que é a força da vontade, vimos o 3, que é o poder da escolha, e agora vamos ver o ponto 2. Deuteronômio 30, versículo 19. Eu peço a alguém que possa ler, por favor. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Muito obrigado. Vejam que esta nossa escolha, ela não implica só nós. Ela estende-se até aos nossos filhos e netos. Então aí, Deus está a dizer que para nós escolhermos entre duas coisas, certo? Duas coisas, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Mas Deus diz, escolham a vida. Ok, algum de vocês sabe o que é poder moral? Poder moral é a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Na Wikipédia, a Wikipédia tem uma definição de moral que é a seguinte: é a diferenciação de intenções, decisões e ações entre aquelas que são distinguidas como aquelas que são próprias e as que são impróprias. Então digam-me, acham que nós temos poder moral? Acham que nós conseguimos distinguir o que é certo e o que é errado? Sem dúvida. Então já temos aqui três coisas. Nós já temos a força da vontade, a decisão, o poder da escolha e o poder moral, a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Ainda continuando no caminho a Cristo, no capítulo 5, página 47.1, diz o seguinte: muitos indagam, como devo eu fazer a entrega do próprio eu a Deus? Desejais entregar-vos a ele, mas sois faltos de poder moral. Uau! Escravos da dúvida e dirigidos pelos hábitos da vossa vida de pecado. Desejado todas as nações, capítulo 22, diz o seguinte, falando de João Batista: a infância, juventude e idade adulta de João caracterizavam-se pela firmeza e poder moral. Por que é que João Batista foi o que foi? Por causa disto. Firmeza e poder moral. Patriarcas e Profetas, capítulo 22, página 173.5. A fim de receber o auxílio de Deus, o homem deve compenetrar-se da sua fraqueza e deficiência. Deve aplicar o seu próprio espírito na grande mudança a ser operada em si. Deve despertar para a oração e esforço fervorosos e perseverantes. Maus hábitos e costumes devem ser repelidos, e é apenas pelo esforço decidido, lembrem-se do poder de escolha ou decisão, é apenas pelo esforço decidido no sentido de corrigir tais erros e conformar-nos aos princípios retos que a vitória pode ser ganha.
Muitos jamais atingem a posição que poderiam ocupar, porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes deu poder para fazerem por si mesmos. Uau. Exatamente, é mesmo uau. Irmãos, o que é que nós estamos à espera, irmãos? Continuando. Todos os que se habilitam a ser úteis devem ser adestrados pela mais severa disciplina mental e moral. E Deus os ajudará unindo o poder divino ao esforço humano. Deus vem em nosso auxílio? Vem. Mas nós precisamos pôr em prática aquilo que Ele já nos deu. Por isso é que em Filipenses diz lá, vocês operai a vossa salvação com temor e tremor. Belinha, Sim. uma pergunta. É o seguinte, essa citação está em Patriarcas e Profetas, capítulo 22. Capítulo 22, página 173.5. 173, obrigado. Muito bem, deixem-me só acender a luz porque já está a cair a citação que se encontra no 6º volume de Testemunhos para a Igreja, capítulo 45, página 374.2. No mundo, estamos ainda no aspecto do poder moral. No mundo existem muitos que condescendem com hábitos perniciosos. O apetite é a lei que os governa. E por causa dos seus hábitos errôneos, o senso moral é embutado. E o poder de discernir as coisas sagradas é, em grande parte, destruído. Então, irmãos, já estão a ver aqui que aqui, novamente, tem a nossa participação. Por condescendermos com hábitos errados, ok? O poder de discernir as coisas é destruído e é embutado o senso moral. Continuando. Mas é necessário que os cristãos sejam estritamente temperantes. Devem colocar alto a norma. Irmãos, nós temos sido pigmeus espirituais. Porque nos contentamos com o medíocre. Queremos pôr a norma alta em consecuções humanas. No trabalho, nos negócios, nos estudos, na universidade, enfim. Mas nas coisas espirituais parece que não queremos colocar alto a norma. Então Deus diz, devem colocar alto a norma. A temperança no comer, beber e vestir, e nós falámos da questão do vestir no estudo passado, que é extremamente importante, é essencial, diz Ellen White. A temperança no comer, beber e vestir é essencial. Deve dominar o princípio, em vez do apetite ou da fantasia. Diz-nos também, no 8º volume de Testemunhos para a Igreja, no capítulo 32, na página 198.4, diz o seguinte: os santos permanecem com poder moral perante o mundo. Louvado seja Deus! No 3º volume de Testemunhos para a Igreja, no capítulo 2, na página 23.1, diz: a obra de Deus requer homens de alto poder moral. Para que é que serve o poder moral? Diz-nos na meditação matinal para conhecê-lo, do dia 8 de novembro, na página 315.3, reparem que eu dou as citações todas, irmãos, para que ninguém tenha dúvida.
Então diz o seguinte: a mente e o coração, roubados do poder moral necessário para a luta contra faltas e erros e práticas que impedem a pessoa de fruir a presença de Cristo aqui e na vida imortal no futuro. Então, irmãos, para que é que serve o poder moral? Diz aqui: necessário para a luta contra faltas e erros, hábitos e práticas que impedem a pessoa de fruir a presença de Cristo. Acham que isto é sério? Muito sério. Numa outra Repete, por favor, a página. Era 8 de novembro. Página 315.3. Agora vamos ver várias meditações matinais, irmãos. Eu tenho que correr um pouco porque o estudo é um bocadinho longo. Nossa alta vocação, do dia 15 de março, página 75.2, diz o seguinte: caso o espírito seja confiado ao seu controle, ao controle de Cristo, receberá dia a dia novo poder moral da fonte de toda a sabedoria e força. Mas é preciso que o espírito seja confiado ao seu controle. Meditação matinal, maravilhosa graça de Deus, do dia 5 de junho, página 162.1. Diz o seguinte: ele, Jesus, veio à Terra para unir o seu divino poder com os esforços humanos, a fim de que, mediante o fortalecimento e o poder moral que ele concede, pudéssemos vencer para o nosso próprio benefício. Meditação matinal, fé pela qual eu vivo, do dia 8 de maio, página 131.3. Diz o seguinte: Jesus proveu para o homem uma infinita reserva de poder moral. Não temos desculpa. Meditação matinal nos lugares celestiais, do dia 1 de fevereiro, página 34.3. Cristo veio para conceder ao homem poder moral. Cristo veio, portanto, ele já veio para conceder ao homem poder moral, habilitando-o a ser participante da natureza divina. Então, Jesus já fez isto ou ainda não? Já. Temos, irmãos, que admitir que somos nós que estamos em falta e não queremos ser responsabilizados por isso. Então, o que fazer? Na meditação matinal nos lugares celestiais do dia 9 de julho, na página 201.5, diz o seguinte: resolvei alcançar uma norma alta e santa. Colocai alto o vosso alvo. Agi com propósito sincero, como fez Daniel, firmemente, perseverantemente, e coisa alguma que o inimigo possa fazer impedirá o vosso aperfeiçoamento. Irmãos, o que nós precisamos é disto. Resolvei, agi, e continua. A despeito de inconvenientes, mudanças, perplexidades, podeis progredir constantemente em vigor mental e poder moral. Reparem que o poder moral é a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Agora vamos ver aqui uma nota, irmãos, que é uma citação que é importantíssima e tem a ver com aquilo que a Ellen falava há pouco. Encontra-se no 5º volume de Testemunhos para a Igreja, na página 58, no capítulo 58, na página 513.1. A religião pura tem que ver com a vontade. Estão a ver o que é que está aqui, irmãos? A religião
pura tem que ver com a vontade. A vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sob o seu comando. A vontade não é o gosto, nem a inclinação, mas o poder que decide, o qual atua nos filhos dos homens para a obediência a Deus ou para a desobediência. Vamos continuar no livro Cartas a Jovens Namorados, capítulo 6, página 65.4. A religião de Cristo, que é a tal religião pura, a religião de Cristo, porém, manterá as linhas de controle sobre todas as espécies de liberdade ilegal. Os poderes morais manterão as linhas de controle sobre cada pensamento, palavra, ato. O verdadeiro cristão não condescenderá com nenhum pensamento impuro, palavra alguma pronunciada que se aproxime da sensualidade, nenhum ato que tenha a menor aparência do mal. Então, irmãos, o poder moral, que é a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, nós para tê-lo precisamos de conhecimento, certo? Precisamos de conhecimento. Vejam o que diz no primeiro volume de Mente, Caráter e Personalidade, no capítulo 12, página 105.1. Diz o seguinte: ninguém precisa ser ignorante, a menos que o prefira. O conhecimento deve ser adquirido constantemente. É alimento para a mente. Nós que aguardamos a vinda de Cristo devemos ter a resolução de não viver esta vida constantemente do lado da derrota nessa questão, mas na compreensão das consecuções espirituais. Ser homem de Deus do lado da vitória. Então, irmãos, isto é permanecer aonde? No santuário. No lugar santo. Porque a derrota está no pátio. Peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa. O que é que Deus está a dizer aqui? Por outras palavras, permaneçam no santo. Ou seja, como diz aqui, portanto, devemos permanecer do lado da vitória e não da derrota. Novamente, em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, agora no capítulo 18, na página 154.3, diz o seguinte: precisamos cuidar de quanto podemos restituir a Deus, porque Ele nos dá o poder moral, dá-nos a eficiência, dá-nos o intelecto, e Ele deseja que façamos o melhor possível dessas preciosas dádivas para a glória do seu nome. Isto é um pouco, irmãos, como a parábola dos talentos. Deus deu os talentos, agora espera obter de volta o quê? O lucro. O lucro, irmãos, é o que está aqui. Precisamos cuidar de quanto podemos restituir a Deus, porque nos dá o poder moral. Mas se é Deus que nos dá o poder moral, então por que é que há tão pouco poder moral hoje? Por causa da condescendência, né? Exatamente, exatamente. Vamos ver aqui algumas citações. A primeira delas encontra-se em Conselhos sobre Saúde, no capítulo 10, na página 36.1. Há muito pouco poder moral no mundo cristão, professo. Isto é o que Ellen White diz. E eu pergunto, porquê? E ela responde: maus hábitos têm sido tolerados e leis físicas e morais têm sido desatendidas.
Irmãos, isto é ou não é desprezo para com Deus? Nossa, Belinha, eu estou chocada, Pois é. chocada. E digo por mim que já vivi esse tempo de ignorância. Então a gente não tem noção de quanto a gente magoou a Deus. Porque, como adventista de berço, eu só vim praticar estas verdades agora, depois de adulta, né? Exato. Então, eu vou repetir: maus hábitos têm sido tolerados e leis físicas e morais têm sido desatendidas até que o padrão moral de virtude e piedade se tornou excessivamente baixo. Os hábitos que rebaixam a norma de saúde física enfraquecem as forças mentais e morais. A tolerância para com apetites e paixões pervertidos exerce uma influência controladora sobre os nervos e o cérebro. Os órgãos animais são estimulados, ao passo que os morais são deprimidos. É impossível ao intemperante ser um cristão, pois as suas faculdades mais altas são trazidas em cativeiro pelas paixões. E nós já falámos aqui nas faculdades superiores da mente e nas faculdades inferiores da mente, irmãos. Vejam como ela diz aqui: por condescendência, tolerância com os apetites e paixões pervertidos, as faculdades superiores acabam por ser dominadas pelas inferiores. E daí a baixa norma, e daí o pouco poder moral para distinguir entre o bem e o mal. E por isso hoje aquilo que é bom muitas vezes é chamado de mau, e aquilo que é mau as pessoas dizem: eu não vejo mal nenhum. E não está vendo mesmo, né, Belinha? Por favor, e não está querida, vendo mesmo. não está vendo Exatamente. mesmo. A gente até acha que, fulana é ignorante. Não, ela está sendo até sincera. Tem motivos, né? A mente está embotada para não Exatamente. enxergar. Por favor, querida, me repete só a página e o capítulo do Conselho sobre Saúde que você acabou de ler. Capítulo 10, página 36.1. Deus me deu a oportunidade de encontrar aqui uma citação da Reverend Herald de abril de 1878. Ela não se encontra traduzida para o português, mas ela é muito interessante e ela está a fazer um comentário relativamente ao tempo do rei Josias. Quando ele começou a fazer aquelas reformas, estão a perceber? Lembram-se que ele fez várias reformas. Ok, então isto é com base em 2 de Reis, capítulo 23, versículo 3. Então diz o seguinte: o apetite e a paixão, isto lá no tempo do rei Josias, o apetite e a paixão estavam rapidamente ganhando ascendência sobre a razão e sobre o discernimento do povo. O que é isto? O que é a razão e o discernimento? Faculdades superiores da mente. Consciência, razão, juízo. Vejam o que é que estava a acontecer no tempo do rei Josias. Portanto, o apetite e a paixão, que são as faculdades inferiores, não é? Estavam rapidamente ganhando ascendência sobre a razão e sobre o discernimento do povo, até que deixaram de compreender que a retribuição de Deus viria como consequência do seu procedimento corrupto. Irmãos, isto é maravilhoso. Como é que Deus já nos deu todas as indicações na sua palavra? E isto não se pode repetir connosco. Irmãos, o que aconteceu no tempo do rei Josias não pode acontecer connosco. No grande conflito, no capítulo 36, página 589.1, diz o seguinte, uma frase pequenina: a intemperança destrona a razão.
O que é destronar? É tirar do trono. A razão que deveria estar no trono, ela é tirada do trono pela intemperança. Irmãos, e quando falamos de intemperança no comer, no beber, no dormir, no vestir. Estão a perceber, irmãos? No exercício, nas horas, enfim. Precisamos cuidar disto. Há intemperança no vestir? Claro que há intemperança. Roupas extremamente apertadas que impedem a circulação e outras coisas. Não vou estar a entrar em detalhes outra vez, já vimos isso no estudo anterior. Portanto, assim é que se perde o poder moral e tem-se vindo a perder o poder moral, que é a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Então, no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, no capítulo 58, na página 423.2, diz o seguinte: a razão, porém, é um dom de Deus. Então, meus irmãos, Deus nos deu um dom que nós, pela intemperança, temos destruído. No terceiro volume de Mensagens Escolhidas, no capítulo 20, página 146.5, diz o seguinte: alguns, em toda a geração desde Adão, resistiram a todos os artifícios e se destacaram como nobres representantes daquilo que o homem podia ser e fazer. Cristo cooperando com os esforços humanos, ajudando o homem a vencer o poder de Satanás. Agora reparem isto, eu falei isto, eu disse que ia dizer hoje alguma coisa. Isto é muito importante e é muito bonito. Então diz assim: Enoque e Elias. Lembram-se quem foram estes homens, não lembram? Eles têm uma coisa em comum, não têm? O que é que eles têm em comum? Ambos subiram sem ver a Andavam. morte. Não passaram pela morte. Agora vejam o que é que Ellen White diz. Num livro que normalmente nós não lemos, que é Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes. Então diz assim: Enoque e Elias constituem os corretos representantes do que a raça humana poderia ser pela fé em Jesus Cristo, se resolvessem sê-lo. Uau! Amém, que coisa impressionante, impressionante. E a citação continua: Satanás ficou muito perturbado, porque esses nobres e santos homens permaneceram impolutos entre a poluição moral que os rodeava, aperfeiçoaram caráter íntegro e foram considerados dignos para a transladação ao céu, visto que eles se destacaram em poder moral e nobre retidão, vencendo as tentações de Satanás, este não pôde colocá-los sob o domínio da morte. Irmãos queridos, por que é que os 144.000 não vão passar pela morte? Por causa Por esse disto. motivo, é. Por isso mesmo. Nossa, Isto mesmo, irmãos. Continua. Ele exultou por haver, ele, Satanás, exultou por haver conseguido vencer a Moisés com as suas tentações, prejudicar-lhe o ilustre caráter e induzi-lo ao pecado de atribuir a glória a si mesmo, diante do povo que pertencia a Deus. Portanto, meus queridos irmãos, nós estamos no ponto em que podemos ser aqueles dos quais Elias e Enoque foram representantes. Eu não sei se os irmãos querem isto, mas eu só quero. Eu só quero. Então lembrem-se,
Força de vontade, Deus já nos deu. Poder da escolha ou da decisão, já é nosso. Poder moral, se temos pouco, vamos acabar com a intemperança, com os maus hábitos. Como é que podemos vencer, ou melhor, exercer o poder moral? A capacidade de distinguir entre o certo e o errado. Precisamos conhecer dois princípios, irmãos. O bem e o mal, certo? Só assim é que poderemos escolher. Mas, por nós mesmos, nós só conseguimos conhecer o mal. Lembram-se lá no Jardim do Éden? Havia uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando o pecado entrou, Satanás, que é um ladrão, roubou o conhecimento do bem. E nós ficamos apenas com o conhecimento do mal. O conhecimento do bem nada mais é do que o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. E o que a Bíblia diz é que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E Ellen White diz que, em relação ao conhecer, quando conhecermos a Deus, como nos é dado o privilégio de o conhecer, a nossa vida será de contínua obediência. Então precisamos o conhecimento do bem, que é o conhecimento de Deus. Eu não sei se até aqui há alguma dúvida, eu estou aqui farta de falar. Alguém quer fazer alguma pergunta ou levantar alguma questão? Eu confesso, ainda estou digerindo. Porque é muita informação, né? Sim. É muita coisa boa, amiga. Algumas coisas referentes ao apetite e suas influências mentais, isso eu já tinha um conhecimento, mas essa questão do poder de escolha, então, resumidamente, eu posso decidir ser salva, né? Deus nos deu a salvação, mas eu posso decidir. Então, a salvação também está sobre minhas mãos. Exatamente, por isso é que Filipenses diz, operai a vossa salvação com temor e temor. Exatamente, eu nunca tinha pensado nesse texto com este olhar. Olha, amiga, que Deus te abençoe, viu? Louvado seja Deus. Então, é assim, eu já estou a olhar para as horas e vejo que não é possível terminar o estudo hoje. Não é possível, irmãos. Portanto, se for possível, nós continuaremos depois no sábado, mas vamos avançar um pouco mais, está bem? Pode ser? Ok, então no Desejado de Todas as Nações, no capítulo 73, página 475.2, é uma citação que nós conhecemos muito bem, mas eu volto a repetir. Ela diz o seguinte: Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o seu próprio caráter em sua igreja. No livro Evangelismo, no capítulo 7, na página 192.2, diz o seguinte: o plano da salvação não é considerado como sendo aquele, reparem isto, irmãos, como sendo aquele pelo qual o poder divino é comunicado ao homem a fim de que o esforço humano alcance êxito integral. Eu vou repetir. O plano da salvação, que nós falamos muitas vezes, o plano da salvação, não é considerado como sendo aquele pelo qual o poder divino é comunicado ao homem, a fim de que o esforço humano alcance êxito. Estão a ver a profundidade desta declaração? Uau! E nós acrescentaríamos aqui, se o plano da salvação é a comunicação do poder divino ao homem, eu não posso deixar de pensar num texto bíblico que diz que Deus está mais disposto a dar o seu Espírito, que é o tal poder divino, àqueles que lhe pedirem, do que um pai a dar boas coisas aos seus filhos.
Estão a ver a articulação aqui das citações, irmãos? Isto é impressionante. Louvado seja Deus por esta luz, irmãos. Louvado seja o Senhor por esta luz. Nós precisamos disto. No mesmo livro Evangelismo, no mesmo capítulo, agora na página 192.3, diz assim: sem o processo transformador, que só pode advir através do divino poder. Qual é que é o divino poder? É o Espírito de Deus. Muito bem. Então eu vou repetir: sem o processo transformador que só pode advir do divino poder, as propensões originais para o pecado permanecem no coração com toda a sua força, para forjar novas cadeias, para impor uma escravidão que nunca pode ser desfeita pela capacidade humana. Então, meus irmãos, reparem que nós temos aqui alguma coisa que nos já está mostrando, relativamente ao Espírito Santo, que é um poder divino. Atenção, não quer dizer, eu não quero que os irmãos já comecem a pensar alguma coisa mais à frente, mas nós temos que nos basear nos textos, ok? Na página 191.4 diz assim: quando a mensagem do terceiro anjo é pregada como deve ser, uau! Então aqui já está a dizer, quando a mensagem do terceiro anjo é pregada como deve ser, há poder que lhe acompanha a proclamação e ela se torna uma influência permanente. Precisa ela ser acompanhada do poder divino, sem o qual nada realizará. Então, meus queridos irmãos, a mensagem do terceiro anjo tem sido pregada desde 1844 ou não? Tem. Sim. E porquê que ela ainda não produziu uma geração de pessoas capazes de refletir o caráter de Cristo? O que é que falta? Não tinha o poder do Espírito. Exatamente. Que acompanha. Por isso é que diz aqui, quando a mensagem do terceiro anjo é pregada como deve ser. Então ela tem sido pregada sim, mas não como deve ser. Porque ela não tem vindo acompanhada do poder divino. E nós já tínhamos falado nisto aqui, quando falámos da mensagem dos três anjos, de Apocalipse 14, lembram-se? Nós vimos que depois do versículo 6, 7, 8 e 9 e 10, que são as mensagens dos três anjos, vem o versículo 12, não é verdade? E o versículo 12 diz, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ok? E logo de seguida o que é que vem? A vinda de Jesus. Ou seja, antes da vinda de Jesus, vem a descrição do amadurecimento do cereal e amadurecimento das uvas. Ora, porquê é que as uvas ficaram maduras, são os ímpios, e o cereal, que é o trigo, os justos, também amadureceu? Porque eles receberam a mensagem dos três anjos, mas ela não veio sozinha. O que amadurece a seara é a chuva. A chuva serôdia do Espírito Santo. Por isso, irmãos, é que ainda não está madura a seara. Por quê? Porque nós temos pregado a mensagem dos três anjos, mas sem o poder divino. Uau! Que Deus tenha... Querido Pai Celestial, nós sabemos que a internet caiu para Belém, mas pela Tua graça, pelo Teu poder, nós continuaremos no sábado. Nós te imploramos neste momento que completes a obra em nosso coração. Nós possamos realmente nos entregar, buscar a Ti com todas as nossas forças.
com toda a nossa força de vontade que tu nos deste para outras coisas, nós possamos empregá-la em trabalhar nossa santificação. Porque é tudo isso, é tudo que tu queres, é nos santificar para que possas retornar a essa terra e nos reclamar como seus, definitivamente, no restante da eternidade. Querido Pai, abençoa cada um que está aqui presente neste momento. Abençoa todos aqueles que estarão ouvindo essa mensagem no futuro. E que todos possamos nos conscientizar que tu já fizeste tudo o que podias fazer, mas tu nos deste a vontade, tu nos deste o poder da escolha, e nós precisamos utilizá-lo. Então, apesar de teres feito tudo o que precisava ser feito, dependes de nós, para que tu possas completar a obra e poder retornar a este mundo para nos levar para o lar. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, querido Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos,